Beleza, vamos lá. Boa noite de novo para vocês. Vamos lá. Então, hoje nós estamos na nossa quarta aula da disciplina. A gente já trabalhou a seção 1.1. Como eu comentei para vocês, o conteúdo dessa unidade 1 ele é bem extenso, tá? Em termos de densidade de assunto. O assunto características geométricas de superfícies planas demanda um tempinho bastante elevado. Os esforços externos nem tanto, mas essa seção 1.3 ela demanda, porque é bem trabalhoso. As demais partes do assunto eles são mais conceituais, algumas equações de aplicação direta e que vocês podem já resolver tranquilamente. Então vamos trabalhar hoje na seção 1.2, finalizando online aqui, deu uma oscilaçãozinha aqui, voltei. Lá. Então tá, pessoal, bora lá. O que são os esforços externos, né? São as ações que atuam na estrutura. Nós estamos falando de um tipo de esforço externo que atua nas vigas. As vigas são, por sua definição, né, elementos estruturais que possuem duas dimensões muito menores que a terceira dimensão, que é o nosso comprimento, que a gente dá o nome aí de vão. As cargas ou ações externas, elas são perpendiculares a esse eixo aqui, ó, que é o eixo longitudinal da seção transversal. Então, aqui nós temos uma carga externa, P, né? Opa, saiu bem retinho aqui. Uma carga externa P que faz 90 graus com esse eixo longitudinal. E existe também reações de apoio, que são essas reações que os apoios fornecem para a estrutura devido ao contato que a estrutura tem com o apoio. Tá? São vínculos, os vínculos. Aqui nós temos um vínculo do tipo fixo, né? A gente já vai rever esses apoios novamente, que produz duas reações de contato, né, o de apoio, e esse tipo móvel aqui, que produz apenas um tipo. No projeto, né, a gente precisa saber qual que é o valor dessas reações aqui, tá? Que são geradas devido à ação dessa carga externa. E também como que os esforços estão distribuídos ao longo dessa seção transversal aí da estrutura. A gente viu na aula anterior que nós nomeamos as vigas de acordo com os apoios que ela possui. Em biapoiada, biengastada, engaste, apoiada e em balanço, tá? Os apoios são vinculações que a viga tem com as demais partes da estrutura. O tipo engaste, por exemplo, que é isso aqui, ele representa na prática, né, uma estrutura que foi soldada, que foi chumbada. No caso do apoio tipo pino, é aquele tipo de vinculação em que a estrutura ela está presa às demais partes por um pino, tá? Apoio tipo fixo. O móvel é quando a estrutura simplesmente está em contato, não tem nenhum pino, não tem nenhum rebite ou outro elemento que trave ela na estrutura, tá? Então é um apoio móvel ou por roletes, como é representado aqui. Esses exemplos aqui são a forma, né? Representam a forma como a gente indica nos desenhos técnicos esses tipos de vinculações. Em balanço, esse caso onde a estrutura ela está fixa em apenas uma posição. Tá? Aqui está, de forma mais clara, as reações que surgem nesses apoios. O apoio móvel, apenas uma reação. Tá? R1 aqui é uma reação na vertical. Por quê? No caso, a estrutura ela está simplesmente apoiada no plano aqui. Né? Se a gente quiser fazer um movimento de cima para baixo, a gente vai observar que vai haver uma reação contrária a R1 que vai impedir, né, essa movimentação. Os apoios ou vínculos a gente também chama de restrições. Né? Quais são as restrições de movimento que aquele tipo de vínculo impede, ou, na verdade, quais são os tipos de restrições que aquele tipo de apoio produz. Nesse caso aqui, apenas uma restrição. O apoio fixo é o caso da estrutura pivotada, né, ou pinada. Então, se você quiser empurrar isso aqui para cá, esse pino ele vai impedir. Então, vai gerar uma reação R2 aqui. Se a gente quiser empurrar a estrutura para cima,
também vai haver uma reação impedindo aí essa movimentação. Mas se eu quiser fazer com que a estrutura rotacione em torno desse pino aqui, nada o impede. Então, só há duas restrições. E o engaste é o caso onde nós não temos nenhum movimento permitido, ou seja, a estrutura é totalmente restringida, tanto em movimentos verticais quanto horizontais, assim como de momentos. Por isso que aqui aparece esse vetorzinho aqui, curvo M3, que é o momento. Logo, o cálculo dos esforços passa pela determinação desses valores. E aí a gente usa as equações de equilíbrio lá da estática, a somatória das forças em x e em y iguais a zero, e o momento em torno de um ponto tem que ser nulo. Por isso que a gente fala, né, que a estrutura tem que estar em equilíbrio. Para que haja equilíbrio, não deve surgir uma força resultante no elemento. Como assim, força resultante? Imagine que você tem um ponto material e você aplica, né, uma força F para cá, e você aplica uma força F para cá de menor intensidade, né? Se esse ponto aqui ele não está fixo no espaço, né, ele vai ter uma movimentação na direção de uma força resultante. Opa. E vai estar nessa direção aqui, ó. Essa é a força resultante. A partir do momento que eu travo esse ponto material, coloco um pino aqui, por exemplo, vai surgir uma reação, né? Imagina que eu apoio ele aqui, um apoio tipo fixo, né? Vai surgir uma reação aqui nesse caso, em sentido contrário, de mesma intensidade dessa força resultante, tá? Essa estrutura, quando nós fizermos a somatória das forças e dos momentos, a gente vai observar que vai ser zero, porque a estrutura está em equilíbrio. Logo, né, esse ponto, no caso, vai estar em equilíbrio. Numa estrutura em questão, imagine que isso aqui é um ponto da viga, né? Aí a gente diz que essa estrutura em equilíbrio, ela é uma estrutura isostática. Ela possui vínculos iguais à quantidade, né? Vínculos em quantidade suficiente para manter a estrutura em equilíbrio, tá? Então, é uma estrutura isostática. Iso vem de igual. Reações de apoio iguais às cargas que tendem a movimentar a estrutura. Bora relembrar aqui, né, que a gente viu dois tipos de carga, né? Existe, na prática, dois tipos de carga, tá? As cargas concentradas e as distribuídas. Quando a gente fala carga concentrada, isso aqui é uma idealização, na verdade, tá? Na prática, na física, né, vamos usar o termo correto, na física em questão, a carga concentrada nada mais é que uma idealização, no sentido de que o que é concentrado? É quando a força, né? Imagina aqui um plano, né? Qualquer. Quando a gente diz que está concentrada, é que o ponto em que a força ou a carga atua, ele é muito pequeno em relação às demais dimensões da estrutura, a ponto de dizer que ele está concentrado em um ponto infinitesimal ali, ou seja, uma região desprezível. Aí, essa situação a gente dá o nome de carga concentrada. Mas se nós formos analisar uma estrutura real, a gente vai observar que nesse caso aqui, vamos vir para cá. E a viga, por exemplo, ó, essa viga aqui, ó, viga 1 e viga 2, a viga 1 está apoiada sobre a viga 2, e a viga 2 está apoiada nesse pilar aqui, que é um apoio, né? Se a gente for analisar, a gente tem uma área de contato que não é tão pequena assim, né? É uma área que não é infinitesimal. Mas considerando as demais dimensões da viga, a gente pode idealizar que isso aqui é um ponto, né? Um ponto onde há uma carga concentrada. Ok? Então, aqui é uma carga concentrada. Nesse ponto aqui, onde está apoiado a viga 2 com o pilar, também vai surgir uma reação concentrada, vamos assim dizer, né? Uma reação devido a um ponto de contato muito pequeno. Aí, voltando para falar do carregamento
ou de carga distribuída é aquela situação em que nós temos uma área que não pode ser desprezada, porque a carga ou o carregamento está ao longo de todo um comprimento. Tá? Então, imagine que esse ponto aqui tem uma carga, outra carga, que está tomando conta de uma área substancialmente importante da estrutura. Tá? Essa carga aqui esse tipo de representação é a representação de um carregamento distribuído, onde as setinhas indicam a magnitude Q da carga e varia conforme a localização aqui. Então, a carga distribuída, ela pode ser entendida como uma função matemática, tá, da carga no espaço. Mas essa função ela pode ter um comportamento linear ou constante. Como assim? Essa curva que está aqui, pessoal, representa a função carga distribuída. Como assim, professor? Indo aqui para essa outra imagem. Ó, esse aqui é uma situação onde é um carregamento distribuído de forma uniforme. Nós temos aqui a viga, né, que está aqui embaixo. Nós temos essa laje também, né? E nós temos essa parede. Vamos só analisar do ponto de vista dessa viga aqui, né, de baixo. A gente vai ter todo esse peso dessa parede, né, mais essa parcela dessa laje que está em contato aqui, né? Fora que se tiver algum carregamento aqui no piso, também vai ser distribuído nessas vigas. Se há a carga uniforme, essa parede é perfeitamente uniforme, não há furos, não há nenhum outro suporte em nenhum outro ponto, a massa dela é uniforme, né? A gente vai observar que vai haver um carregamento uniformemente que a gente chama distribuído. Então, a gente pode representar as retas, né, as setas conectadas por uma reta, ou seja, essa é uma função cuja ela tem uma declividade constante, né? Então, ela é um carregamento uniformemente distribuído. O Qzinho é unitário, tá? Unitário de carga. O comprimento dessa seta aqui, ó, ele representa a intensidade dessa carga equivalente, essa carga uniforme distribuída, tá? Como assim, professor? Quanto maior esse vetor, Q, maior é a intensidade da carga, tá? Ou seja, esse vetorzinho aqui, se tiver uma setinha mais comprida, maior vai ser essa pequena parcela dessa carga distribuída. A gente representa a carga distribuída em Newton por metro, tá? Em parcelas. Então, Q ele é dado por Newton por metro. Nesse ponto aqui, quanto que equivale Q? Tá? Vale, por exemplo, imagina que, como é uniforme, vai valer 10 Newton por metro. A gente vai ver situações em que esse carregamento ele não é uniformemente distribuído, é aquela situação, tá? Aqui a parede, por exemplo, ela tem janelas, ela tem suportes, ela tem diferentes dimensões que pode criar uma distribuição dos esforços diferentes. Ou, né, imagine uma situação onde os pontos da viga são solicitados ora por um pilar que é apoiado a ela, ora é por uma parede, então vai gerar esse carregamento aqui, que é Q em função de X. Nesse caso aqui, X é válido em determinados intervalos. Ó. Imagina que essa viga aqui temos uma carga concentrada. Então, aqui X ele é válido nessa dimensão aqui, ó, L. Para X, que vai de 0 até L, né? L é o comprimento total. Para X, maior ou igual a 0 e menor igual a L. Vale apenas nesse domínio aqui da viga. Então, a gente vai trabalhar com maior clareza sobre isso nessa aula de hoje. Por que eu preciso trabalhar com esse carregamento distribuído de uma forma particular? Porque na hora que nós formos determinar as reações de apoio, a gente tem que converter esse tipo de situação em uma carga equivalente. Tá? Hoje eu vou trazer esse conceito, uma carga equivalente.
Temos esses dois exercícios aqui na aula passada, então quem não viu, pessoal, reveja. Basicamente, a gente segue 3 passos. A gente vai ter uma estrutura como essa, que é um exemplo bem simples, né? Uma tábua com esses livros apoiados e aqui esse tijolo aqui, né? Que representa um apoio tipo móvel, não tem nenhum pino nem nada. Aqui, o primeiro passo é a gente transforma isso num diagrama de corpo livre, ou seja, a gente vai substituir todos os apoios pelas suas reações, ó. Em vez de ter esse elemento, a gente representa por uma reação. Essa carga aqui a gente vai considerar como sendo uma carga aqui concentrada. Depois, a gente vai aplicar essas 3 equações e determinar o valor das reações que estão presentes no nosso sistema. Uma vez calculado, pessoal, a gente vai obter, por exemplo, uma reação que pode apresentar um valor negativo. Significa que na hora que a gente desenhou aqui o diagrama, a reação está desenhada de forma contrária. Tá? Se, por exemplo, esse Rzinho ali fosse igual a menos 50 newtons, eu desenhei dessa maneira. Portanto, o sinal negativo indica que o vetor que representa a reação está invertido no seu desenho. Então, você corta isso aqui e inverte no desenho. Ok? É simplesmente isso. Então, os valores negativos indicam a representação do diagrama de forma contrária. Vamos lá, pessoal. Vamos para o assunto de hoje. Na última aula, a gente trabalhou com as reações de apoio de carregamentos concentrados, propriamente ditos, né? E vimos várias situações em que as cargas estão apresentadas dessa forma, né? Nós temos um carregamento P1, P2 e Pn, tá? Que está distribuído aqui ao longo da seção transversal. Esse carregamento aqui, pessoal, ele pode ser traduzido em termos de uma equação que a gente chama de princípio da superposição dos efeitos. Então, quando você tem esse carregamento aqui, ó, com várias cargas concentradas ao longo de uma viga, a gente pode resolver facilmente os valores dessas reações que aparecem aqui usando essa equação. Claro, eu particularmente não gosto de decorar a fórmula, né? Na verdade, eu tenho uma dificuldade absurda para estar decorando a equação. Então, o que eu recomendo? Aplique as equações do equilíbrio, mas, se você achar conveniente, aplique o princípio da superposição dos efeitos, se você tiver facilidade para decorar. O que ele diz, o princípio da superposição dos efeitos? Que, por exemplo, né, vamos imaginar que você queira calcular a reação RA. E você tem essa parcela de cargas aqui resultantes. Basta você somar, tá, o produto da força, ou seja, da carga externa, pelo comprimento, né, contrário ao apoio que você quer calcular, dividido pelo comprimento total. Por exemplo, então vamos olhar aqui, ó, a carga P1. P1 vezes P1, que é contrário a essa reação aqui, ó, esse apoio, dividido pelo comprimento total da seção, mais P2 vezes a distância de P2 até o apoio contrário, que é B1. Opa, deixa eu apagar esse azul aqui. Não, é aqui de baixo. É que essas cotas desse desenho aqui tá complicado de enxergar. Ó, P1 vezes a distância de P1 até o apoio. É isso aqui, ó. É B1. P2, né, vezes a distância até o apoio. É esse B2 aqui de baixo. Dividido pelo comprimento total. E assim vai encontrando todas as cargas que tiver pela frente, tá? Então, assim você já determina essa reação RA. Sem precisar calcular a somatória das forças em X e em Y. Por exemplo, no caso de RB, né? RB. Aí a gente faz o contrário, né? Vamos começar aqui por P1 novamente. P1 vezes a distância até o apoio contrário à carga que você está calculando, né? A reação que você está calculando, vezes A1, ok? Divide pelo comprimento total. P2 vezes essa distância aqui, A2. E assim sucessivamente.
Então, o princípio da superposição, ele é conveniente para quando você não tem um carregamento oblíquo na situação, tá? Imagina que você tem uma carga aqui e tem um ângulo θ. Aí, nesse caso, essa carga P3 aqui teria que ser decomposta em x e em y. Essa equação aqui você teria que usar a sua componente, né? A componente aqui, você teria que multiplicar, vamos incluir P3 aqui, seria mais P3 seno de θ vezes, né, a distância, no caso aqui estamos calculando o RA, então essa distância aqui, ó, que vale, vamos colocar aqui B3 dividido por L, tá? Aí você teria que fazer essa decomposição, e aqui embaixo também, né, no caso você teria que usar essa parcela do seno. Aí, como há um carregamento oblíquo, aí teríamos que fazer o quê, né? Calcular esse HA, essa reação em X, porque nenhum desses carregamentos que estão totalmente na vertical vai produzir reação em X. Já essa carga P3, sim, né? Aí nós teríamos que fazer um cálculo a mais quando tem um carregamento oblíquo. HA seria igual a P3. Vamos ver, P3 ele está nesse plano aqui, né? Está aqui. Então, ele estaria com a projeção negativa em X, né? Eu estou idealizando, pessoal, um eixo, né? Um eixo X e um eixo Y aqui. Como essa carga, o vetor está para baixo, né? Imagine que ela esteja aqui para baixo também, a linha de ação dela. Esse θ aqui é o mesmo θ que está aqui. Então, se eu projeto ele para cá, ele vai ser negativo, vai ser menos P3 cosseno de θ. Esse é o valor da reação aqui, HA, tá? Claro que aqui também a gente tem que considerar o sinal da carga, né? Todas as cargas aqui são negativas, ó. Então, nesse caso aqui, eu só coloquei uma idealização de um exemplo, mas todas as cargas aqui são negativas. Portanto, não podemos esquecer disso. Então, o princípio da superposição de efeito pode ser uma ferramenta útil para facilitar. Esse exemplo aqui a gente fez usando a somatória das forças em X e em Y. A gente poderia aplicar nele para resolver, tá? Depois eu gostaria que vocês pegassem esses exemplos que eu fiz na aula passada e tentassem usar essa equaçãozinha aqui para praticar, ok? Pessoal, tá com alguma dúvida? Tá tranquilo nessa contextualização aqui? Cadê? Vocês não respondem, né? Vocês estão aí ainda? Tranquilo, tranquilo. Tá de boa, professor. Tá tranquilo, né? Então, vamos embora, vamos avançar. Professor, Oi, aquela atividade que o senhor passou na aula passada, eu não consegui fazer. Pode entregar ainda ou já era? pode entregar até meia-noite de hoje. Isso que eu ia perguntar pro senhor. Eu tô escutando a aula aqui, vou ser sincero, tô escutando a aula de fazer. Pode entregar ainda. Pessoal, eu vou ser bonzinho com vocês, né? Eu tenho até segunda-feira para lançar. Pessoal, façam até domingo, me mandem até domingo essa atividade, beleza? Maravilha. professor, Obrigado, muito bom. professor. Até domingo, hein? Por favor, senão não tem como prorrogar mais. Valeu, professor. Obrigado. Então vamos voltar aqui. Pode. Vou fechar aqui. Caramba, fechei sem querer a janela. Espero que não dê problema, não. Beleza, vamos avançar. Pessoal, como eu disse para vocês, quando a gente vai trabalhar com uma carga distribuída, como essa aqui, um carregamento, né? Nós temos essa viga biapoiada e tem esse tipo de carregamento aqui. A gente precisa, mesmo sendo um carregamento distribuído, encontrar ainda quais são essas reações que acontecem aqui, tá? Aí, pessoal, no carregamento devido à carga distribuída, a gente precisa fazer uma conversão, né, para poder calcular as cargas nos apoios. A gente trabalha com o conceito de carga equivalente. A carga equivalente vai ser uma carga, né, que a gente vai aplicar no centroide da figura que representa o carregamento, tá? E essa carga equivalente ela vai produzir os mesmos efeitos nos apoios dessa carga original distribuída. Como assim, professor? Isso aqui, ó,
gera um efeito aqui, uma reação RB e uma reação RA, certo? Só que a gente não consegue calcular essas reações RA e RB usando esse carregamento da maneira que está aqui. Então, a gente vai trabalhar numa carga equivalente, tá? Imagine que essa carga equivalente ela é uma carga concentrada, faltou o termo aqui, mas é uma carga concentrada equivalente a esse carregamento distribuído. Então, seria uma carga concentrada de valor X que vai estar aplicado aqui na coordenada X do centroide dessa figura que forma o carregamento, tá? E vai produzir os mesmos efeitos que o carregamento distribuído. Então, vai ser uma carga aqui concentrada, eu vou chamar de Q equivalente, vai estar a uma coordenada X do centroide, então vamos considerar aqui a origem aqui, 0, aí a gente vai posicionar ela nessa coordenada X do centroide dessa figura, ok? E aí depois a gente vai tirar isso aqui e vai trabalhar somente com essa carga equivalente no cálculo das reações de apoio. Beleza, mas como que eu faço isso? Aí a gente tem que voltar um pouquinho lá para o cálculo diferencial, tá? A função carga distribuída, ela é representada por essa curva aqui, né? Q de x. Se a gente fizer a integral, pessoal, dessa função aqui, a gente vai encontrar o valor da carga equivalente, tá? Então, a integral de Qx, que vem aqui do ponto, vou chamar aqui de ponto 0, aqui a dimensão é C, né? De 0 a C, que vai de 0 a C, e dx. Dx é esse pedacinho aqui, infinitesimal, tá? Uma porção pequenininha. Então, a integral aqui de Qx dx é igual à minha carga concentrada equivalente. Beleza? Então, o que é integral, né? Quando a gente faz essa integral, basicamente, eu aplico aquele conceito lá do cálculo, né? A área debaixo da função, a área aqui debaixo da função, nada mais é que a integral dessa função. Então, quando eu estou fazendo a integral de Qx, eu estou basicamente calculando a área aqui de baixo. Então, a área debaixo dessa curva é igual à minha carga equivalente. Isso vai ser importante porque a gente não vai trabalhar com figuras, com carregamentos complexos como este, tá? A gente vai trabalhar com carregamentos como trapezoidais, triangulares, retangulares. Então, a área de um retângulo, de um triângulo, de um trapézio é fácil, tá? Por que a gente não vai trabalhar com carregamento complexo como esse? Porque, no caso, a gente pode até trabalhar, eu posso fornecer a função, né, do carregamento em relação a x e vocês aplicam um conceito de integral, tá? Mas, em termos gerais, a gente vai sempre estar trabalhando com carregamentos cuja distribuição da carga ela é bem uniforme, não é complexa como essa aqui. Portanto, o que eu quero é que vocês associem o seguinte, que a área de baixo da curva que descreve o carregamento distribuído é igual à carga equivalente, à magnitude da carga equivalente que a gente vai trabalhar, beleza? Então, por exemplo, nós temos essa carga distribuída retangular. Eu quero converter num carregamento concentrado equivalente, ou seja, numa carga concentrada equivalente. Nós temos um retângulo. Ó, essa altura aqui, pessoal, ela vale Q, tá? Que é o valor da minha carga distribuída, unitária, tá? Nesse ponto. E esse comprimentozinho aqui, que é a base do nosso retângulo, ela vale L. Portanto, a minha carga equivalente, eu vou chamar de QE, é igual à área dessa figura aqui, que é retangular, né? Portanto, qual que é a área do retângulo? É base vezes altura. É L vezes Q. Q é fornecido no seu problema, tá? Geralmente
Geralmente não, você vai ter essa informação. E Q vem em unidades de Newton, quilonewtons por unidade de comprimento, Newton por metro. Aqui, né, é uma dimensão de comprimento, vamos trabalhar em metros, por exemplo. Então, a nossa carga concentrada equivalente vai ter dimensão, né? Comprimento é metro, carga é Newton por metro, logo, a minha carga concentrada equivalente, ela tem a unidade aí de Newton, beleza? Onde eu vou posicionar essa carga? No centroide, na coordenada x, né? Ela vai estar posicionada na coordenada x, CG do retângulo. Qual que é a coordenada x, CG do retângulo? É o comprimento do retângulo dividido por 2. Portanto, vai estar na metade aqui do meu carregamento. Então, vai estar aqui. Ó. Então, eu vou colocar meu QE aqui. L sobre 2. Beleza? E agora eu consigo determinar para essa situação as minhas reações de apoio. Aí, o que você faz? Tira aquilo ali e converte simplesmente numa carga concentrada. Aí você trabalha. Só para a gente resolver isso aqui, a gente pode aplicar o princípio da superposição dos efeitos aqui. Vou resolver pelo princípio da superposição dos efeitos. Então, o que é RA? Né? Minha reação RA. É minha carga Q equivalente, eu vou chamar de QL, né? Q vezes L, multiplicado por essa distância contrária aqui, que vale L sobre 2. E divido pela minha dimensão total da viga, que é L. Logo, a gente pode cortar esse L aqui com este L aqui, né? Vai dividir. Portanto, a minha reação RA vai ser Q vezes L dividido por 2. Okay? Se eu quisesse fazer pela somatória das forças em X, ou na verdade, somatória das forças em X, a gente não teria nenhuma reação em X. Então, esse H ia embora, né? Mas pela somatória das forças em Y, você também chegaria. Vamos calcular meu RB. É Q vezes L, só que agora é vezes essa distância oposta aqui, que também não deixa de ser L sobre 2. Aí eu divido pelo comprimento total da seção, que é L. Logo, né, corto isso aqui, vai ficar Q vezes L sobre 2. RA e RB são iguais, por quê? Né, pessoal? O carregamento ele está concentrado no meio do vão. Logo, né, esse apoio suporta de forma igual a carga, então está distribuído de forma uniforme, tanto nesse apoio quanto nesse. Agora, se essa carga aqui fosse um carregamento diferente e essa carga equivalente fosse concentrada num ponto mais próximo desse apoio, ou seja, isso aqui imagine que fosse L sobre 2, né? Opa, L sobre 2, não. Vamos imaginar aqui uma dimensão de 10 metros, né? Isso aqui vale 10 metros, isso aqui vai valer 3 metros, e essa dimensão aqui vale 7 metros. Logo, RA está próximo, né, dessa carga, e logo vai ter uma reação superior. O valor de RA vai ser maior que de RB. Mas quando o carregamento está no meio, né, você basta dividir a carga por 2, e você já vai encontrar o valor dessas reações. Então, em algumas vezes, vocês precisam ser mais rápidos, né? Então, isso aqui, ó, RA e RB são iguais, portanto, o RA é a metade do valor da carga concentrada equivalente aqui. Vamos a mais um exemplo. No caso de uma carga que é distribuída de forma linear, cuja função ela vai descrever esse formato triangular aqui. Como que a gente resolve, né? A gente tem que saber a carga equivalente. A carga equivalente é a área aqui. É uma área triangular. Aí a gente vem para cá. A carga equivalente é igual à área do triângulo. Aí a gente vai pegar, ó, esse lado aqui, ó, esse Q aqui maior, ó, o Q ele vai variando ponta a ponta, ele varia linearmente, tá? Mas a gente pega a altura, não é base vezes a altura dividido por 2, né? A área do triângulo. A área do triângulo. Que é base vezes
a altura dividido por 2. Logo, nesse caso aqui, a base aqui vale L, né? A altura vale Q, dividido por 2. Agora, onde vai estar concentrado essa carga equivalente? No centroide, na coordenada X, centroide, né, desse triângulo. Aqui, pessoal, ó, a gente tem que analisar o seguinte: o triângulo está posicionado dessa forma, né? Ele está dessa forma. Na nossa tabelinha de coordenadas lá, o eixo de referência, ele passa sempre pela altura aqui, ó, por essa dimensão maior do triângulo. Então, o nosso zero começa a contar a partir desse ponto, né? Então, a coordenada x do centroide, ela está a 1/3 desse ponto aqui, tá? Então, está a 1/3 aqui, ó. Ou seja, ele está a L dividido por 3. Tá? Então, está a 1/3. Se você considerasse a partir desse ponto, ele estaria a 2/3, ou seja, 2L sobre 3. Logo, vai estar posicionado nesse ponto aqui. A minha carga equivalente. Aí eu trabalho com o meu problema. Vocês precisam tomar cuidado, porque alguns exercícios pode trazer uma viga, né? E o seu triângulo ele está invertido, tá? Ele está aqui, ó. Você vai calcular, né? E vai encontrar a dimensão a partir daqui, ó. Aí você vai colocar. Qual que é o valor dessa dimensão? Aí vai depender, né, das cotas do seu exercício. Logo, sempre considere o ponto a partir do lado maior do seu triângulo, para não confundir na hora de posicionar dentro do seu elemento. Ok? Pessoal, eu só vou chamar a atenção desse cachorro aqui, que está me incomodando, não sei se está atrapalhando vocês aí, que eu... Só um momentinho, 2 minutinhos. Vai! Pessoal, estou de volta. Às vezes os cachorrinhos eles dão trabalho. Pessoal, estão entendendo a dinâmica aqui de resolução desse problema? Tá tranquilo? É bem simples, né? Tudo tranquilo, professor. Beleza, então a gente fez isso. O que que a gente faz? A gente limpa o problema, aí faz o diagrama de corpo livre e coloca a carga equivalente, né, à distância certinho do ponto. Ó. A gente está considerando que ela inicia nesse apoio, portanto, a gente vai começar a contar daqui até aqui. Aí aplica-se as equações de equilíbrio ou o do princípio da superposição dos efeitos. Vamos aplicar aqui o princípio da superposição dos efeitos para encontrar RA e RB novamente. Vamos lá, RA é dado pela minha carga, Q vezes L sobre 2. Como eu quero isso aqui, eu vou pegar isso aqui. Então, L sobre 3. Aí eu divido pela minha dimensão total. Como eu estou dividindo aqui por L, eu posso escolher um desses L's para cortar. Opa, isso aqui vai embora também. Então, minha reação RA vai ser Q vezes L sobre 6. Ok? Agora vamos calcular nosso RB. Mesma coisa, Q vezes L sobre 2. Agora, como eu estou querendo isso aqui, né, eu venho e pego essa dimensão aqui. 2L dividido por 3 dividido por L. Posso tirar um L daqui, estou dividindo. É isso mesmo, tá certo? Aqui nós temos um 2 também, ó, dá para mandar ele embora também da história. Então vai ficar QL sobre 3. Ó, aqui está a diferença. Ó. O RB ele tem um valor de reação muito maior que RA. Né? Ó, ele está dividido por 3, enquanto o RA está dividido por 6.
RB, basicamente, é o dobro, né, vamos assim dizer, da magnitude do valor de RA. Por quê? Né? A carga ela está concentrada mais próximo de RB. Isso é importante vocês se ligarem na resolução, porque às vezes vocês acabam invertendo os valores ou não tem noção daquilo ali. Mas se eu somar isso aqui com isso aqui, pessoal, tem que me dar obrigatoriamente isso aqui. Tá? A carga, as reações não pode ser superior às cargas, a soma das cargas que atuam na estrutura. Uma das formas de vocês atestarem que vocês fizeram corretamente o cálculo, soma os valores das reações. Claro, lembrando que as cargas podem apresentar direções, na verdade, sentidos e direções diferentes. Aí vocês têm que considerar o sinal dessas cargas. Então, a soma aqui tem que levar em consideração os sinais, tá? Vamos fazer exemplos agora, pessoal, um pouquinho mais elaborados, tá? Então, aqui nós temos reações, está pedindo para calcular as reações dessa viga. O que nós temos? Né? Nós temos um carregamento distribuído retangular. Então, aqui a gente começa, né? Por ele. A carga equivalente aqui é a área desse retângulo. Qual que é a base? É 2. Qual que é a altura? 8 kN por metro. Logo, nós teremos 16 kN de carga equivalente. Onde ela vai estar concentrada? Na metade, né, do nosso retângulo, porque é essa a coordenada. Então, vai estar aqui, ó. E 16 kN. Vai estar aqui a 1 metro desse ponto, né? E daqui, aqui, ó, aqui é 2 metros, aqui é 3 metros, é tudo isso aqui é 6, né? Isso aqui é 5. Aqui é 1. É que essa viga aqui não tá proporcional, né? Essas cotas que estão aqui nesse elemento. Mas, sobretudo, aqui o desenho está dizendo, as cotas aqui está dizendo que ele está a 2 metros desse apoio aqui, ó. A carga está a 2 metros desse apoio. Não sei se vocês entenderam. A cota aqui, ó, aqui é 3 metros, aqui é 2 metros, dá 5. E aqui embaixo está 6, né? Se ele está na metade aqui, então daqui até aqui tem 4, né? Falta 2 para cá. Então, está a 2 metros do apoio B. Às vezes o desenho ele vem desproporcional, aí acaba confundindo, mas é isso mesmo, está a 2 metros do apoio B. E a 4 do apoio A. Ruim, mas dá para entender agora. O exercício ele quer as reações RA e RB. Vamos calcular, vamos aplicar aí a somatória das forças em X e em Y. Vamos fazer pelo método tradicional. Nós temos duas reações apenas, ó, RA e RB. Essa reação HA, que está nesse apoio tipo fixo aqui, não vai ter valor porque a nossa carga ela está 100%, né, na vertical. Né? Então, isso aqui, na hora que você fizer a somatória das forças em X, você vai somar H mais 0. Né? Não vai ter nada somando a ela. Então, ela vai ser nula. Vamos lá. Somatória das forças em Y é igual a 0. Nós vamos ter RA mais RB menos 16 kN. É igual a 0. Ainda não dá para encontrar porque falta aqui, né? Então, vamos calcular a somatória dos momentos. Vamos escolher um ponto. Vamos escolher o ponto B aqui. Aí a gente já encontra a reação RA. É igual a 0. Então, vamos atribuir o sentido horário de rotação como sendo positivo para o efeito de cálculo. Logo, RA vai gerar um momento positivo, né? RA. Qual que é a distância? 6 metros. Essa carga aqui vai gerar um momento negativo, porque rotaciona no sentido contrário ao que a gente convencionou. Então, vai ser 16 vezes essa distância, 2. Isso é igual a 0. Isso aqui vai ser RA vezes 6. Vai dar menos 32. A gente joga para o outro lado, vai ficar positivo, né? 32 positivo. RA
Vai ser 32 dividido por 6. Vamos ver isso aqui. Vai dar 5,33 quilonewtons. Aí eu pego essa informação que eu calculei e jogo aqui. Então vai ficar RB é igual. Esse 16 vem para cá para o outro lado, positivo, menos RA. Né? O RA vale 5,33. RB é igual a 10,66 quilonewtons. Usando as equações de equilíbrio é um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas nada que vocês, né, não dominem. Vamos aplicar o método da superposição dos efeitos. Só para a gente fechar. Então, a reação RA é essa carga 16 vezes essa distância, dividido pela distância total, 6 metros. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Vai dar 32 dividido por 6. É igual tá aqui, ó. 5,33. RB vai ser igual a carga, né? 16 vezes a distância ao contrário, 4 dividido por 6. 64 dividido por 6, 10,66 quilonewtons. Muito mais prático, né? Muito mais rápido. Pessoal, aí a gente quer checar se a gente encontrou corretamente os valores. Se a gente soma os valores, precisam ser iguais ao valor dessa carga concentrada. Se vocês observarem, né? Vai dar 99, porque aqui é uma dízima, né? Vai dar 3,3333, aí 666. Então vai dar 15,99 quilonewtons, aproximadamente aí os 16. Beleza? Então é tranquilo. Vamos para esse aqui, um pouquinho mais elaborado, né? Esse problema, ele não pode ser resolvido aplicando o princípio da superposição dos efeitos, então obrigatoriamente a gente vai ter que usar as reações de apoio para trabalhar com ele. Mas o que nós temos aqui? Ele quer que a gente calcule os valores dessas reações, é um tipo engaste, portanto teremos essas 3 reações e temos essa carga aqui, né, triangular. Vamos fazer o diagrama de corpo livre e trabalhar com esse problema, né? Vou fazer aqui o desenho do diagrama de corpo livre. Então, aqui nós temos a reação. Opa! É ruim desenhar nessa mesinha, às vezes some aqui. RB, HB. Opa, que coisa. Aí ele tem esse momento aqui. MB. E lembrando, pessoal, que os sentidos que estão indicados aqui foi colocado pelo próprio problema. Então, se vocês acharem que essas reações, por exemplo, a RB está invertida, deveria estar para cima, né? Faz sentido, né? Se essa viga está tendendo a fletir para cá, né? O momento, será que esse momento está correto? Na verdade, né? O momento está MB para cá. Ó. Se ela flerte para cá, né? Nós teremos que ter um momento reativo contrário, né? Para somar, na hora que se soma, isso aqui vai ter um sinal contrário desse e neutraliza, né? Então, por isso que os sinais aqui, os sentidos aqui foram atribuídos de forma arbitrária. Aí a gente vai confirmar se estão corretos na hora do valor, tá? Então, beleza. Só estou replicando nesse ponto aqui. E vamos ter uma carga equivalente a 1/3 dessa distância. Então, se aqui é 3 metros, aqui vai estar a 1 metro desse ponto. Então, aqui, essa setinha está bem torta. Então, aqui nós temos a nossa carga equivalente. Que vale quanto, né? Aí a gente tem que calcular.
ela está aqui, ó. Vou só representar aqui no desenho, depois eu calculo o valor. Ó, daqui é 1 metro e daqui nós temos mais 1 metro. 1 metro por quê, né, pessoal? A coordenada x do centroide de um triângulo é a dimensão da base dividido por 3. É 3 metros, né? 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, a gente começa a contar daqui. Logo, vai estar a 2 metros desse ponto aqui, ó. Dois metros. E minha carga equivalente. Qual que é o valor? A área do triângulo. Carga equivalente é a base vezes a altura dividido por 2. Vai dar 9, né? 3 vezes 6, 18, dividido por 2, 9 quilonewtons. Logo, eu já posso... Opa! Posso jogar aqui logo diretamente. Meu Qzinho parece um 9, né? Então, 9 quilonewtons. Agora, pessoal, somatória das forças em x, em y e dos momentos em relação a um ponto iguais a zero. Vem para cá, vamos fazer aqui. Nossa, por que está sendo torto meus desenhos? Só um pouquinho, pessoal, vou arrumar aqui a mesa. Tá caindo. RB, HB, momento, MB, minha carga de 9. Lembrando que ela está a 9 metros ali. Nossa, tá horrível. Horrível, horrível, horrível. Vou usar o próprio desenho aqui, pessoal, para representar aqui. 9 quilonewtons. 9 quilonewtons a 2 metros. Beleza, vamos lá. Vamos começar calculando o quê, né? Vamos fazer a somatória das forças em x. Como o exercício obriga a gente a dar um valor para isso aqui, a gente sabe que isso aqui é igual a zero, porque a carga ela está totalmente na vertical, né? Mas vamos responder tudo o que ele pede. Então vamos começar. Somatória das forças em x é igual a zero. O que nós temos em x? HB, né? Menos HB porque ele está para cá, contando no sentido contrário de x. Menos HB, não tem mais nada, é igual a zero. Portanto, HB é igual a zero. Finalizamos. Vamos para... Isso aqui é a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Somatório das forças em Y igual a zero. O que nós temos em Y? Nós temos essa força negativa para baixo, né? Menos 9. Nós temos essa reação RB é igual a zero. Logo, RB é igual a 9 quilonewtons. Ok. Os momentos, né? Agora nós temos que calcular esse momento MB aqui. O momento em relação ao ponto B é igual a zero. Então, MB, somatório dos momentos no ponto B, igual a zero. Então, o que nós temos causando momento no ponto B? Nós temos essa carga, certo? Considerar o sentido aqui de rotação positivo, o sentido horário. Então, nós vamos ter o 9 kN contrário, né? Menos 9 vezes a distância que a gente viu que é 2. Aqui no ponto B, nós não temos reação de momento gerado por essa carga RB, porque ela passa pelo ponto, e nem por esse HB aqui que passa pelo ponto. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem, tá, pessoal? Se a linha de ação da força é paralela ao ponto, ou seja, a linha de ação da força está aqui. Estou tentando desenhar uma linha reta aqui. Nossa, horrível. Se a linha de ação da força é paralela ao ponto, vou pegar aqui a caneta. Então aqui, ó. Não gera momento. Mas se a linha de ação da força forma 90 graus em relação ao ponto em questão, ou seja, um braço de alavanca, aquela carga ela vai gerar momento. Então, a HB e a RB não geram momento, somente essa força aqui. Beleza? Então,
o que nós temos mais aqui no ponto B? Ele quer saber o valor de MB, então a gente precisa incluir ele aqui na conta. MB vai ser positivo, porque ele está no sentido convencionado aqui, mais MB, somatório desses momentos tem que ser igual a zero. Portanto, nosso MB vai ser igual a 2 vezes 9, 18, né? 18 vem para cá positivo. Menos 18 aqui vem para cá positivo. 18 quilonewtons por metro. Então, aqui está a resolução dessa questão. Bem simples. Ô, professor, Pode falar. esse monte de zero deu na conta aí porque se trata de um apoio de engaste, não é? Qual zero? Lá em cima, na primeira lá. A única que não é por causa que o apoio é do tipo engaste, é porque, por exemplo, a carga que atua na viga em balanço, né, ela está totalmente na vertical. Agora, se por acaso nós tivéssemos uma carga inclinada, ou seja, um carregamento oblíquo, aqui de valor X, aí a gente teria que fazer a somatória das forças em X, aí a gente projetaria, né, ela no eixo X, fazer uma decomposição em X. Aí é o valor de HB, né, vamos supor que exista aquilo ali, a somatória das forças em X seria o quê? Menos HB, essa carga aqui, ela está para baixo, né, então vai ser menos X cosseno, porque estamos projetando nesse ângulo, então está amassando o ângulo, cosseno de θ é igual a zero. Logo, nosso HA, que seria aqui, seria x cosseno de θ, onde x é um valor de uma carga qualquer. Não é porque é o tipo engaste, tá? O apoio engaste não significa isso. O apoio engaste significa que nós temos a possibilidade de travar a estrutura, tanto em y, quanto em x, quanto em relação ao momento. Só que só vai surgir uma reação em x aqui se tiver uma carga que vai, né, de certa forma, querer fazer com que a estrutura se movimente em relação a x. Entendeu? Ah, sim, entendi. Agora ficou mais claro. Tá bom. Então, nesse caso aqui, nesses outros exemplos também, ó, nenhum o HA existe valor para ele porque as cargas todas estão na vertical. Vamos fazer mais um exemplo, esse aqui. Este aqui é parecido com os outros, né, mas ele é um pouquinho mais elaborado porque o carregamento ele já está no meio do vão, né? Então nós temos esse carregamento aqui, ó, triangular, né, distribuído, de comprimento 3 metros. Observe o seguinte, que aqui, nesse ponto aqui, ó, há também uma força concentrada de baixo para cima de 5 kN. Então, nesse exemplo aqui, temos essa carga. Mas a forma de resolução segue a mesma. A gente primeiro precisa trabalhar com isso aqui, depois a gente usa isso aqui. Então, a gente sabe que vai haver uma carga equivalente a 3 metros a 1 metro desse ponto, né? Porque essa base tem 3 metros e a carga concentrada equivalente está na coordenada x do centroide do triângulo. Então, ela está a L sobre 3, que no caso é 3 dividido por 3 vai dar 1. Vai estar aqui. Supõe-se que seja nesse ponto. Eu já estou com a tremedeira aqui. Então, a carga vai estar aqui. Aí, qual que é o seu valor? A carga equivalente é a base do triângulo vezes a altura, que é 8, dividido por 2. 3 vezes 8, 24. Dividido por 2, 12 kN. Então, isso aqui vale 12 kN. O que a gente faz agora? Né? A gente tira tudo isso aqui e só representa as cargas concentradas. Então, trouxe a imagem para cá. A gente vai trabalhar aqui. Então, o que a gente tem? Né? Nós temos RA, nós temos RB. Aí eu vou desenhar essa força de 5 kN para cima. E a minha carga equivalente, que está a uma distância aqui dessa força, né, de 1 metro. Então, ela está aqui para baixo. Isso aqui, tremedeira.
para ajudar ainda, eu acabo apagando o desenho. O valor foi de 12, né? 12 quilômetros, é isso mesmo. 5 e 12. A distância aqui desse ponto aqui é 1 metro, né? Então está a 3 metros desse apoio e essa aqui está a 2 metros. 2 metros. Ok. Pessoal, aqui vocês podem partir pelo princípio da superposição dos efeitos. Lembrando que tem esse HA aqui, que é essa reação em X para cá. A gente já sabe que ela vai ser nula porque não há nenhuma outra força, né, em X. Logo, a sua resultante aqui não vai ser nula. Então, a gente pode resolver tanto pela somatória das forças em X e em Y, quanto pelo princípio da superposição dos efeitos. Vamos fazer pela somatória das forças em X e em Y e depois pelo princípio da superposição. Vamos lá. O que a gente pode fazer? A gente pode começar pela somatória dos momentos em relação a esse ponto, porque aí essa força, essa reação RA, como ela passa por esse ponto, a gente não vai precisar incluir ela, e ela já vai ser eliminada e já vamos encontrar essa reação. A gente pode começar também pela somatória das forças em Y, mas aí nós teríamos duas incógnitas, igual aconteceu aqui, ó. Quando eu comecei pela somatória, a gente observou que nós tínhamos duas incógnitas. Aí eu tive que vir para cá, né, para encontrar o RA, para depois voltar para cá. Então, se eu tivesse começado já pela somatória dos momentos em relação a um ponto, eu já teria encontrado uma incógnita de primeiro. Fazer isso. Sempre que tiver uma situação como essa, você pode já começar pela somatória dos momentos em relação a um ponto e você já elimina uma incógnita do seu problema. Então, vamos lá. Sentido horário como positivo. RB vai rotacionar no sentido anti-horário, portanto vai ser menos RB. A distância de RB até esse apoio é de 2, 5, 6 metros. Essa força aqui vai gerar momento. Ela está rotacionando no sentido também anti-horário. Vai ser menos 5. Aí a sua distância aqui é desse ponto até aqui. Então aqui é 3 metros, 4 metros. Temos essa de 12, né? Essa vai rotacionar no sentido horário, portanto vai ser positivo. Mais 12. Essa distância aqui é 2 metros. Então é 2, 3 metros. É igual a zero. Então nós temos aqui 6 RB menos 20 mais 36. Dá menos 6 RB. 20, menos 20 mais 36 vai dar mais 16. É igual a zero. Isso vai para o outro lado, vai ficar menos 16. Aqui vai ficar menos 6. Como temos menos aqui e menos aqui, a nossa expressão é positiva, né? Então vai ficar RB é igual a 16 dividido por 6. Vamos fazer a continha aqui. 16 dividido por 6 vai dar 2,66 quilonewtons. Aí, pela somatória das forças em Y igual a zero, eu já encontro o meu RA. O que nós temos? Nós temos RA mais RB, que é 2,66, menos 12, que está para baixo, mais 5, que é igual a zero. Logo, né, a gente finaliza aqui. A gente vai ter, né, 5 mais 2,66 vai dar 7,66, menos 12 vai dar 4,34. Menos aqui, né, vai dar menos. Aí a gente joga para o outro lado da expressão, vai ficar positivo. 4,34 quilonewtons. Como que eu sei que eu acertei? Né, eu tenho que somar essas forças aqui
e o resultado da soma dos apoios tem que ser igual. Aqui a gente tem, ó, menos 12, porque está para baixo, mais 5. Logo aqui vai dar 7, né? 12 menos 5, 7. Aqui eu tenho 4,34, mais 2,66 vai dar 7. Tá? Então está correto o cálculo das reações. Por que não ficou com valores grandes? Porque, né, nós temos que considerar os sentidos aqui dos vetores. Então, essa força que está para cima acaba, de certa forma, anulando uma parcela dessa carga para baixo, né? Então, os apoios acabam sendo solicitados menos. Beleza? Fechamos esse exemplo aqui. Vou deixar para vocês fazerem com o princípio da superposição dos efeitos esse aqui. Só aplicar, tá? Depois. Pessoal, eu trouxe agora mais alguns exercícios, só que esses exercícios aqui são conceituais, para a gente fechar os conceitos aí dessa primeira parte do semestre, né, da disciplina, para a gente avançar. Então, trouxe mais 1, 2, 3 exercícios. 3 exercícios para a gente trabalhar. Beleza? Então, vamos lá. Rapidinho a gente já fecha. Ele fala o seguinte: o momento de inércia, ou o segundo momento de inércia, é uma expressão matemática usada no estudo de resistência de vigas e pilares. Isso que a gente viu, né? Quando a gente calcula o momento de inércia, que é o Izinho, basicamente a gente, na hora que estiver trabalhando com pilares e vigas, a gente vai entender o conceito, que é, no caso, uma representação da resistência dessas estruturas devido apenas a uma característica geométrica da seção. Então, com base nesses conceitos, né, ele quer o seguinte, para a gente assinalar a alternativa incorreta. Então, o que está incorreto aqui? Vamos lá, vou pegar um marcador de texto aqui, amarelo. Aí a gente analisa. Então, a primeira afirmativa diz o seguinte: o momento de inércia mede o efeito do formato da seção transversal na resistência da viga, à tensão de flexão e ao deslocamento transversal, que está associado à deflexão. É isso mesmo, pessoal. A gente vai ver isso. Na hora de calcular a tensão de flexão, a gente vai perceber que o momento de inércia ele está associado à resistência da viga, à tensão à flexão. E quanto maior for o momento de inércia, em relação à seção que sofre flexão, menor vai ser essa deflexão. O que é a deflexão? Né? Desenha aqui. A viga, né, ela tende a formar esse perfil de deformação quando ela está sujeita a uma carga. Né? Nossa, minha setinha está vindo tudo torta. Então, aqui é uma viga, né? Aí você aplica uma carga aqui. Ela vai defletir, vai formar esse perfil aqui. Se a gente fizer aqui uma marcação onde é a viga indeformada aqui em cima, isso aqui é uma flecha, né? Vai formar essa distância aqui até o centro da seção. Você não está marcando, mas essa distância aqui a gente chama de deflexão, que é uma deformação na seção. Quanto maior é o momento de inércia da seção, menor vai ser essa deflexão, ou seja, esse deslocamento transversal da viga. Logo, isso aqui está correta. Ele quer incorreta. Vamos analisar a B. A instabilidade ou flambagem de colunas esbeltas também é influenciada pelo momento de inércia da sua seção transversal. Isso aqui a gente ainda vai trabalhar, mas sim, a gente utiliza o momento de inércia. O raio de giração que a gente viu, a gente pode chamar de R ou pode chamar de Izinho minúsculo, ele nada mais é, né, que a razão entre o momento de inércia dividido pela área da coluna. Uma coluna, né, é um elemento que está sujeito a uma carga de compressão. Nossa, por que isso sai torto? Nós temos uma força aqui, uma força F,
Isso aqui supõe-se que seja uma coluna, né? Quando ele fala aqui, ó, colunas esbeltas. O que é esbelto? Esbeltez. Esbeltez está associado a uma razão entre o comprimento e o diâmetro, tá? Uma coluna esbelta quer dizer que ela é uma coluna que é muito comprida e fina, vamos assim dizer. É muito alta e a sua altura em relação ao diâmetro é muito maior. Uma coluna que é pouco esbelta, imagina, é aquela estrutura que é baixa, né, e tem um grande diâmetro. Colunas muito esbeltas, elas tendem a ter uma instabilidade, ou seja, a flambagem, que é a formação de um deslocamento lateral, tá? Ela forma uma barriga devido à ação de uma carga de compressão. O raio de giração ele vai ser um parâmetro que vai entrar no cálculo da carga, que a gente chama de uma carga crítica. A gente vai ver isso mais à frente. A carga crítica é o valor mínimo da carga que, se eu aplicar na estrutura, naquelas condições, ela vai sofrer a flambagem, ou seja, perder a sua estabilidade e fletir lateralmente. E o momento de inércia é um parâmetro importante também. Portanto, esse aqui está correto e essa também está correta. Vamos aqui para C. Ele diz assim, que o momento de inércia é um fator de forma que quantifica a localização relativa do material em uma seção transversal em termos de sua eficiência. Basicamente, ele está dizendo, né, que o momento de inércia ele demonstra, né, de forma, em termos gerais, né, como o material está distribuído dentro da seção transversal. Sim, né? A gente utiliza o momento de inércia para aumentar a resistência da seção transversal. Então, estrategicamente, algumas formas, elas distribuem melhor o material e, ao mesmo tempo, garante uma maior resistência. Portanto, seções formatos tubulares, assim, vazados, né? Você vai observar que vai ter uma distribuição de massa melhor aqui. Para algumas situações, esse formato ele é mais resistente, para outras não, vai depender do tipo de carregamento. Então, sim, o momento de inércia é um fator que quantifica a localização relativa do material em termos de sua eficiência. Só resta D, né? Vamos ver o erro dessa alternativa aqui para fechar essa questão. Vamos lá. Ao se considerar duas vigas prismáticas, vamos considerar aí de seção retangular, né? Formato prismático. Aí ele fala o seguinte, feitas do mesmo material, tá? Do mesmo material, mas com seções transversais diferentes, ou seja, tem áreas diferentes. Vamos considerar que é uma maior e uma outra menor. Vamos ler de novo aqui. Ao se considerar duas vigas prismáticas feitas do mesmo material, mas com diferentes seções transversais, a viga que tiver a maior área, ou seja, maior seção transversal, necessariamente será a de maior momento de inércia? Não, né, pessoal? Não necessariamente. Aí me pergunta por que, professor? Não necessariamente. Porque vai depender se, por exemplo, né, imagine que isso aqui é uma dimensão, isso aqui é outra dimensão. Okay? Essa viga está assim, e essa aqui, vou desenhar ela aqui, ela está assim. Ela é fina, né? Ela é prismática também, retangular, e ela está assim. Vou pegar a canetinha, marca-texto, amarelo. Vamos desenhar isso aqui. Ó, e ambas estão posicionadas conforme está aqui, ó. Tá? E a carga dessa aqui é aplicada nessa forma, ok? E essa aqui é aplicada dessa forma. A gente vai perceber que o momento de inércia ele é dado, né, pela base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Isso aqui para o retângulo, né? O momento de inércia para o retângulo. Base, altura. Aqui é a base, aqui é a altura. Aí a gente tem que saber em termos de magnitude
dos valores. Mas, analisando aqui em termos gerais, essa viga aqui, essa seção transversal aqui, ela aumenta, em termos gerais, ela favorece, né, ao aumento na resistência da estrutura. Até então, eu dei aquele exemplo da régua, né? Se você tentar fletir a régua aplicando uma força no lado maior da régua, você vai ver que ela enverga mais facilmente. Aí, quando você aplica a força na região de menor espessura, né, você vai perceber que há uma resistência muito maior. Isso porque o momento de inércia em relação a um eixo, nessa situação aqui, vai ser 3 vezes maior do que em relação ao outro eixo, considerando, claro, áreas iguais. Mas, então, o que a gente pode dizer é que diferentes seções transversais, aquela que tiver maior seção não necessariamente vai ser a que vai apresentar o maior momento de inércia, ok? Então, essa aqui é a resposta correta. Vamos para essa aqui. Ele fala aqui, né? Em uma edificação, para determinar a estabilidade de um elemento tipo viga, deve ter conhecimento do momento de inércia de sua seção transversal. O projetista definiu que a seção da viga a ser implantada deve possuir seção retangular, base de 0,15 e altura de 40 centímetros. Qual que é o momento de inércia dessa viga? Então, vamos supor base de 15, 0,15 e altura... Opa, meu desenho. Eu tento desenhar um retângulo, mas não sai o negócio. Aí se eu apago isso aqui, aí some todo. Então, a base aqui, 0,15. Claro que a proporção do meu desenho está péssima, né? A altura é 40. Opa, tá errado. É 0,15 metros e a altura 40 centímetros. Beleza? Então é isso. Ele quer o momento de inércia em centímetros a quarta. Aí basta a gente lembrar da formulazinha. O momento de inércia é a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Como que é em centímetro, trabalhamos com as unidades em centímetro. Base é 15 metros, 0,15 metros, em centímetro a gente multiplica por 100. Então vai ser 0,15 vezes 100 vai dar 15, né? Então 15 centímetros. Isso aqui é 15 centímetros. Então vai ser 15, a altura é 40 centímetros. 40 centímetros a 40. Tá. Vou colocar aqui do jeito que tá. Eu ia converter em notação científica para facilitar a potência ali, mas vamos lá. 40 ao cubo dividido por 12. 4 vezes 4, 16, né? 16 vezes 4, 64. 600 vai dar 6.400. Então, 64.000 isso aqui. Tá? Por isso que eu ia fazer assim, 6 vezes 10, ou 4 vezes 10 ao cubo, vezes 15. Aí a gente trabalha com a potência e a gente tem noção. 4 vezes 10, 40, né? Aí aqui, ó, 4 ao cubo, 64. 10 ao cubo é 1.000. Aí vezes 15, opa, faltou um zero aqui, vezes 15 dividido por 12. E eu estou fazendo essas questões, são questões de concurso público. Então, às vezes você vai passando um processo seletivo, uma entrevista de emprego, eles colocam essas questões mais toscas, assim. Aí vocês não vão ter calculadora, né? Aí acaba dificultando, às vezes, a matemática. Então, aqui nós temos 64 vezes 15, vai dar 960. 960.000. 960, tirar esse 10, esse 1.000 aqui, vou colocar 10 ao cubo. Dividido por 12. Aqui, 96 dividido por 12 vai dar 8. Então, vai dar 80 aqui, ó. 960 dividido por 12 vai dar 80. 80 vezes 10 ao cubo, centímetros a quarta, ou 80.000, né? Então, essa é a resposta. Letra I. Vamos para o último. É o último. Professor, toda Oi. a resposta do momento de inércia já vai terminar com centímetros elevado à quarta? O momento de inércia, ele é uma dimensão de comprimento
elevado à quarta. Pode ser metros à quarta, centímetros à quarta, milímetros à quarta. Mas é uma dimensão de comprimento elevado à quarta potência. Beleza? Beleza. E para fechar, nós temos esse aqui. É uma característica geométrica de figura plana que eu ainda não trouxe para vocês, mas que deriva das que a gente já trabalhou, tá? Que é o conceito de coeficiente de resistência à flexão do material, ou módulo de resistência à flexão. Então vamos ver aqui, aí eu já explico certinho para vocês. No problema de flexão de vigas prismáticas, tá? Quanto maior o momento de inércia das áreas de duas seções transversais, maiores serão o quê? Então, quanto maior o momento de inércia das áreas das suas seções transversais, a gente viu que maior é a resistência à flexão da viga, tá? Da viga, não tem nada a ver com o material da viga, né? Então, a primeira aqui foi... Dá licença, só um minutinho. Não tem como o senhor só voltar aquele exercício um pouquinho, só? Aquele outro que o senhor estava fazendo? Este? Isso. Prontinho. Beleza. Obrigado. Nada. Então, pessoal, ele está falando, né? Quanto maior o momento de inércia das áreas de duas seções transversais, maior é o quê, né? Aí vamos lá. Maior a resistência do material da viga? Não, né? O momento de inércia é uma característica geométrica. Geométrica. Claro que a gente utiliza como uma forma eficiente para obter as melhores geometrias, né? Porque com base apenas na característica geométrica da seção, a gente consegue aumentar a resistência da estrutura. Não tem nada a ver com o material. Aí se eu utilizar um material que tem uma propriedade física, ou seja, uma resistência mecânica aliada com a geometria, que também aumenta a sua resistência ao tipo de carregamento, aí eu vou ter uma estrutura muito mais resistente, né? A gente usa uma estratégia aliada a outra. Mas não tem nada a ver que quanto maior o momento de inércia, maior é a resistência do material. Não, eu posso ter uma geometria X, que vai ter um momento de inércia grande, e fabricar com material isopor, né? Não vai ser, não vai ter nada a ver, tá? Então, isso aqui está por fora. Maiores serão as deformações da viga? Não, né? A gente viu que não. A deformação específica está associada à medida de deformação absoluta pelo comprimento, tá? Então, não tem nada a ver aqui. Vai ser menor, porque a resistência à deformação será maior. A viga vai defletir menos, né? É aquele desenho que eu falei. Essa deformação aqui, ó. Que é a flecha, né? Da viga. Vou chamar de... Quanto maior o momento de inércia, menor é isso aqui. Ela tende a ficar mais reta possível. Os deslocamentos sofridos pela viga também não, né? Não vai sofrer grandes deslocamentos, que é essa deformação, só escrito de outra forma. As tensões normais atuantes da viga. Aí a gente percebe que o momento de inércia ele tende a reduzir a tensão atuante, por quê? Quando a gente vai calcular as tensões normais devido à flexão, ele é uma razão inversa. Quanto maior o momento de inércia, tende a ser menor a tensão atuante lá no elemento, tá? Vamos voltar aqui, fechou. Então, é a letra E. Por quê? O módulo de resistência à flexão da viga é maior quanto maior for o momento de inércia, porque esse módulo de resistência à flexão, ele está aqui, ó, do lado. Ó. Ele é a razão entre o momento de inércia da viga em relação ao centro de gravidade e a distância até a superfície. Então, por exemplo, a gente tem um momento de inércia daqui e nós temos essa distância aqui que é até a superfície. E no caso aqui é o nosso Y máximo aqui. A gente observa o seguinte, pessoal, na hora do cálculo da flexão, a gente percebe que a flexão ela vai gerar tensões internas dentro da estrutura. Vou desenhar uma viga aqui, uma seção de uma viga prismática. Eu vou fazer um desenho aqui, um corte. Aqui é o plano interno da viga, tá? Eu só estou olhando a frente da viga. Então, aqui nessa região a gente tem
o que a gente chama de linha neutra, tá? A linha neutra coincide com o centroide da figura. Eu já expliquei isso na aula anterior, mas a linha neutra é onde não atua nenhuma tensão normal nesse ponto. E as deformações também são nulas. A tensão devido à flexão, ela é máxima nas superfícies, tá? E nula aqui no centro. Então, se fosse desenhar a distribuição, seria algo assim. Um vetor, né? Vamos lá, vamos tentar desenhar algo assim. Opa! Aqui esse negócio, vamos tentar desenhar um perfil de deformação. Tração embaixo, compressão em cima. Nossa, que desenho horrível, mas vamos lá. São contrários. São dois vetores contrários. Isso ligado aqui assim. Isso aqui, essas setinhas indicam a magnitude da tensão, tá, pessoal? Nesse desenho aqui, isso aqui tem que apagar. Nesse ponto aqui, ó, é a linha neutra. Aqui é a superfície, tá? Ora, a gente sabe que a viga ela vai sofrer uma deflexão e uma extremidade vai estar aqui, assim, vai formar esse perfil curvo, né? A gente sabe que as vigas aqui, as fibras aqui de baixo, elas estão sob tração. E as fibras aqui de cima estão sob compressão. Nesse perfil, né? Isso pode ser invertido, né? O carregamento pode estar invertido. Mas nessa configuração, sob compressão. Então, esses sentidos aqui positivos está indicando positivo porque é a tração embaixo e para cima aqui, né? Negativo porque é a compressão. E nulo aqui no meio. E aqui é a altura, né? A altura Y. Aqui é o centroide, ó. Yzinho, aqui é o Y também. Então, o que a gente tem? O módulo de resistência à flexão é uma característica geométrica da figura plana, que é a razão entre o momento de inércia da seção em relação ao centroide e a altura, tá, até essa superfície. Então, a gente observa o seguinte, quanto maior é o momento de inércia, maior vai ser o módulo de resistência à flexão, maior é a resistência à flexão. Quanto mais próximo à superfície, a gente percebe que esse módulo é menor, ou seja, porque esse comprimento que vai estar aqui embaixo, ele é grande. Quanto maior esse número, menor é esse, né? São inversamente proporcionais. Então, por isso que as tensões são máximas na superfície, porque o módulo de resistência à flexão na superfície ele é mínimo e ele é máximo aqui no centro, né? Da nossa viga. Beleza? Isso aqui é só uma revisão de conceito, né? Trazendo para vocês essa questão dessa característica geométrica que é o módulo de resistência à flexão. É a razão entre o momento de inércia e a altura da linha neutra até a superfície da viga. Pessoal, se não tiver dúvida, eu já vou encerrar aqui e vou passar essa atividade para vocês. Então, eu tenho aqui 4 exercícios, tá? Vocês precisam desenhar no caderno, calcular as reações de apoio, bem simples, tá? Nada diferente do que a gente fez. Claro que tem algumas vigas que estão com algumas configurações diferentes. Ó, nós temos uma carga oblíqua aqui, eu já expliquei como calcula. Uma carga triangular. Nós temos essa viga aqui que está com esse carregamento. Tá? Aí aqui eu quero que você só observe aqui, nós temos um apoio e nós temos uma parte aqui. Aqui, pessoal, nós temos uma descontinuidade da viga. Tá? Mas eu quero que vocês quebrem um pouquinho a cabeça, depois eu vou fazer esse exercício lá. Professor, dá um breve resumo aí de como que faz isso aí. Eu não estava na aula. Qual desses? Qualquer um desses exercícios aí, só um breve resumo. Então, esses exercícios a gente já trabalhou com eles. Então, assim, se você chegou um pouco tarde, eu vou deixar a gravação da aula lá, tá? Aí você assiste, hoje eu fiz 4 exercícios desses, então aí faça e tente refazer esses aqui. Já mandei no grupo.
Eu só vou encerrar aqui a gravação e para passar o contato para aqueles que não estão no grupo.